Olá pessoal, muito bem-vindos, canal Quadrinhos e Companhia, mais um conteúdo para vocês. E o conteúdo de hoje é para falarmos sobre aquele assunto que já no último vídeo havíamos prometido para vocês, que é os cancelamentos da Mitos na linha Bonelli aí nos próximos meses. Isso por quê, pessoal? Porque foi anunciado aí num vídeo, né, do próprio canal da Mitos Editora sobre 3 cancelamentos aí da linha Bonelli, que é Zagor e o dois Zagor e um Tex Coleção. Pois bem, de lá para cá, eu até comentei naquele outro vídeo, mas a Mitos já voltou atrás e no Tex Coleção. Então o Tex Coleção não será mais cancelado, vai ser alterado a periodicidade, finalmente compreenderam, né, que não pode ser quinzenal e vão então trazer o Tex Coleção para mensal, tá, gente? É algo muito coerente de se fazer, primeiramente, quando se quer salvar uma coleção, né? Muito bem, pessoal, mas os dois Zagor, então, que foi anunciado, a princípio não se tem nenhuma manifestação oficial se haverá cancelamento ou não. Mas uma coisa muito importante de se entender, pessoal, de todas essas coleções, tá? Primeiro, tanto o Zagor quanto o Tex são personagens conceituadíssimos, tá? Tanto na Itália quanto aqui no Brasil. No Brasil não tem assim um grande apego pelo Zagor, né? Quanto tem Tex, né? Tex tem. Eu diria, tá, pessoal, e isso eu não escondo de ninguém aí nos meus comentários muitas vezes, né? Claro que tem muito a ver com os leitores de gostar ou não, mas muitas vezes o papel da editora é muito precário nessas questões de buscar o interesse dos colecionadores por estes personagens. E eu vou explicar para vocês essa minha opinião. Mas voltando então um pouquinho, pessoal. Então o Tex Coleção ele não vai mais ser cancelado, a própria editora já se manifestou sobre isso, e vai sofrer a periodicidade. Ainda não sabemos em que mês vai acontecer isso, mas assim que a gente souber a gente vai trazer para vocês. E os dois Zagor, então, que a princípio serão suspensos, tá, pessoal? Não vamos usar a palavra cancelar. Grandes personagens como esse, enquanto tem publicações lá na Itália, aqui no Brasil não cabe a palavra cancelar, mas sim suspender, tá? Então, o Zagor, digamos assim, mensal, que não é mensal, né, que é bimestral, né, trazendo aquelas 2 histórias, que agora o último que tá vindo agora em novembro é o 181. Então, este Zagor então vai ser suspenso. E também o Zagor em cores, né? Esse Zagor especial em cores que saíram 3, né? Então esse vai ser suspenso. Suspenso sim, porque daqui a pouco os fãs, vocês, né? Enchendo o saco, perdoa o palavreado, da editora, eles vão trazer de volta. Assim como vai acontecer com o Tex colorida, tá? Eles vão transformar a revista 200 vezes, se for possível, mas as coleções elas não vão ser canceladas, não vai ter mais. Não, entra num hiato, entra numa suspensão e os fãs de Tex é que mandam, né, que fazem voltar essas coleções. Pois bem, antes eu disse que a editora trata mal os personagens, tá? E consequentemente trata mal também os fãs e os colecionadores. Por que eu digo isso? Eu que sou fã de Tex e colecionador de Tex, eu tenho um olho aqui no Brasil e um olho lá na Itália do que acontece lá. E acredito que todos vocês, fãs de Tex, deveriam fazer o mesmo. Deveriam, e não só de Tex, de toda a Bonelli, né? Sempre ter um olho na Itália para ver o que está acontecendo desses universos lá. E nós vamos comparar e vamos ver que a realidade é muito grande lá na Itália. Tanto é, um pequeno exemplo, tá? O álbum de Tex, tá? Até foi prometido aqui no Brasil para este ano. Cadê? Não vai sair. Duvido muito que vai sair. É sempre a mesma ladainha, uma dificuldade imensa. Eu não entendo qual a dificuldade para se trazer um álbum de figurinha para os fãs de Tex. Lá na Itália o pessoal ganhou de graça, ganhou de brinde dentro das revistas. Tanto o álbum quanto as figurinhas agora, nesses meses está saindo lá. O pessoal estão adquirindo as revistas do Tex, as revistas da linha Bonelli, estão ganhando tanto o álbum quanto as figurinhas, pessoal. Isso é tratar bem os fãs de uns personagens,
é conquistar novos fãs, é conquistar esse público mais jovem, mais infantil para os personagens. Quem sou eu, né, para tentar ensinar as editoras do Brasil sobre isso? Mas essa é a verdade. Aqui no Brasil o que faz? Nós vamos lançar, nós vamos trazer uma coleção e aí se os fãs comprarem, aí nós vamos seguir. Mas aí o que faz? Pega e lança um preço absurdo em todas as edições, né? Não tem nem aquela sensibilidade de lançar como faz a Salvati, tá? Os primeiros ali num preço melhor, trazer um pôster junto, trazer um brinde junto, né, para fazer as pessoas se interessarem por aquelas coleções, né? Não, jogam para cima dos fãs, para cima do colecionador, a responsabilidade de manter um personagem ou não. Isso porque os fãs não quiseram, não deu certo, né? Mas aí o preço absurdo, por exemplo, esse último Zagor colorido, R$ 44,90, gente, é um absurdo esse preço, tá? Então assim, não há o interesse da editora em promover os personagens. E nós vamos ver hoje que os fãs estão fazendo isso através por exemplo, esse canal aqui é um exemplo disso, para promover. Nós temos canais promovendo o quadrinho, nós temos página de Facebook promovendo os quadrinhos, promovendo os personagens. Nós temos grupos de WhatsApp aos montes por aí promovendo os personagens. Nós temos fãs e colecionador de tex criando editoras para poder trazer os personagens de volta aqui para o Brasil, porque as editoras tradicionais não se ligam, né? E ficam até criando dificuldade para esses que querem fazer esse esforço, né, para trazer, né? Então, pessoal, é isso, essa é a minha opinião e até eu penso muito antes de trazer essa opinião. Muitos até criticam o fato assim, poxa, a editora Mitos faz um enorme esforço para trazer os personagens. Não faz um enorme esforço, isso sei lá, é papo de editora na verdade, né? Eles estão, na verdade, ganhando muito dinheiro, eles ganham dinheiro e aquilo que eles acham que eles não vão ganhar muito dinheiro, eles não fazem. Por exemplo assim, por que não trazer um pôster do Tex por ano pelo menos? A Mitos a editora fez algum pôster de 70 anos de Tex? Não fez, fez mera 2 republicações este ano e há uma facada financeira nos fãs de Tex, né, gente? Então assim, a essas coisas que eu me refiro, né? Mas enfim, pessoal, é apenas um pequeno desabafo. Eu procuro não ficar trazendo muito isso nos programas aqui, né? Mas não tem como a gente não falar. Principalmente porque a gente acaba tendo uma responsabilidade de falar, porque muitos dos nossos inscritos no canal ficam transmitindo algumas coisas pra gente. E a gente precisa então, de certa forma, ser porta-voz desses fãs de Tex, fãs da Bonelli, do universo Bonelli, tá, gente? Então assim, teve até uns vídeos recentes aí da própria Mitos falando que o custo de gráfica de algumas revistas chegam a 30%. Acredito que algumas luxuosas HQs chegam a 30%. Mas um Tex mensal, pessoal, eu desafio custar mais de R$1,50, ou seja, 15%. Tá? E até me arrisco a dizer, se o dólar baixar, essa questão do dólar, aí, provavelmente tem essa questão do papel, mas eu me arrisco a dizer que em alguns momentos pode custar, depende da tiragem, até R$1. Ou seja, eu Eduardo, entendo que uma HQ do Tex mensal, tá? Essa Tex mensal deve custar entre R$1 e R$1,50 apenas o custo por uma revista e não 30% do preço de custo para gráfica, tá? E também foi declarado que 10% dos direitos. Muito bem, né, pessoal? Então assim, eu só estou falando isso para embasar também a minha crítica aos altos preços que a editora Mitos aplica nas suas revistas. E também em outros momentos também muito critiquei a periodicidade disso, né? Então você traz um monte de HQs para o mesmo mês, caras, muitas vezes. É óbvio que os fãs, os colecionadores não vão comprar, e muitas delas são republicações, assim como o Tex Coleção, Tex Edição de Ouro, Tex Histórica, certo? Então tem muitas coisas a se considerar nessa hora antes de que jogar para os colecionadores, os fãs, os compradores, né, das revistas, a culpa de um determinado personagem não dar certo, tá, gente? Então eu trouxe então, pessoal, porque eu prometi primeiramente, né, eu resisto bastante antes de falar esse tipo de coisa,
né? Claro que a Mitos tem um papel importante de trazer techs para nós aqui no Brasil, universo Bonelli, mas raciocine um pouco comigo. Se a Mitos não quiser hoje, amanhã tem 10 querendo fazer, querendo trazer o universo Bonelli aqui no Brasil. Não é nenhum favor não, né? Ainda mais ganhando bastante dinheiro, né, gente? Então raciocine um pouquinho também, né, gente? E fica então a minha opinião, a opinião deste colecionador, Eduardo, né, dono aqui também do canal Quadrinhos e Companhia, trazendo aí para vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.